Bom dia a todos. Com grande alegria e com grande temor, a gente está aqui, nesse momento mais especial. Toda vez, sempre é um momento especial quando se trata de falar da palavra do Senhor. Eu confessaria, né, aqueles que me conhecem mais próximo, que o microfone nem a mídia é a minha praia. A minha praia é o pé ao pé do ouvido, né? Sentar numa roda, ou no trabalho, ou em pé, ou com as mãos sujas de sangue do homem, falando do Senhor. Mas é um momento especial e vou tentar conter as minhas emoções aqui. Eu tinha o encargo meu de falar sobre o que aconteceu aqui, né? Que às vezes a gente chama de apresentação das crianças, que é uma consagração. Então, o que que isso significa? Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui, como elas levantaram, que não conhecem os, os ensinamentos do Senhor Jesus. Alguém foi lá atrás, lá, gravar um CD, um DVD dele? Não, né? Não. Então, como que nós vamos saber os ensinamentos dele? Hoje tem o celular que tem as fake news. Hoje nós temos a Bíblia. Todas as divergências de traduções, essa é a Bíblia aqui, essa aqui, a mensagem é a mesma. É o sangue dele. Ele é a cereja do bolo. Isso que é importante. Se a gente pegar uma pessoa, né, um romance americano, e pegar uns 50, 100 doutores em inglês e traduzir, vai ter algumas diferenças. Mas não tem divergência. A mensagem deve ser a mesma. Então, o meu sentimento aqui, eu queria fazer primeiro um preâmbulo sobre essa apresentação, essa consagração, mas para dar veracidade disso daí, é importante que a gente tenha a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu posso testemunhar, com toda a minha incredulidade passada, que a ciência ela cega o entendimento das maravilhas de Deus. Mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vê que maravilha que são. Então, dando só esse preâmbulo da Bíblia, por quê? Porque essa consagração é um ensinamento que Jesus nos deixou. Então, a gente tem que ter, não é uma coisa social, é um ensinamento dele. Então, a gente tem que ter essa credibilidade. Então, só fazendo um preâmbulo, a Bíblia, ela não é um livro, elas são livros. Ela vem, a palavra Bíblia vem do grego, biblion, são livros. Igual biblioteca, não é um livro, são livros. A Bíblia contém vários livros, escritos em séculos diferentes, milênios diferentes, por muitos escritores, uma média de 40 escritores, que muitos não se conheceram um ao outro, mas é um livro perfeito, transmitindo, ensinando a mensagem de Deus. Hoje, eu diria que, assim, é meio pobre falar o que eu vou falar. A minha fé, ela é convicta, entendeu? Porque quando você entende um pouco da ciência e você entende mais profundidade a Bíblia, você vai ver que não tem divergência. Então eu diria, só para a gente poder continuar um assunto, né? Aqueles que não têm hábito de entender o que é a Bíblia, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus.
Uma nação tem um código civil. Toda nação tem um código civil. O povo de Deus tem um código civil. É a Bíblia. Agora, não é uma questão de ler sozinho, estudar sozinho. Todo o princípio, desde o princípio, a própria essência de Deus, ela é corporativa. E é por isso que Jesus fala, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome. Então não adianta só sozinho. Eu vou ler a Bíblia, vou decorar. Eu já conheci pessoas que falam assim, Fernando, eu já li a Bíblia 20 vezes, mas não adianta sozinho. Né? Eu gosto de dar um exemplo que eu tenho 2 filhos médicos e eles fazem de conta que eles estão estudando e eu falo assim, não, eles não vão para a faculdade, não. Eu vou dar os meus livros de medicina, vou abastecê-los com toda a tecnologia que tem, de internet e tudo, e eles estudam sozinhos. Então não adianta, é corporativo, né? Isso daqui, igreja, é assembleia, assembleia, eclésia, assembleia de Deus. Então é importante isso daí, sabe? Essa veracidade, essa convicção do que a Bíblia ela vai transmitir. Então, tendo feito esse preâmbulo, então eu gostaria, né, não quero tomar muito tempo de vocês, mas pode ter certeza que até de tarde na janta vocês vão estar em casa, tá bom? Então, é, eu gostaria, né, como já foi feito aqui na oração do Partir do Pão, né, falando de 2 homens, né, o primeiro e o último, tem muita gente que fala assim, né, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Qual que seria né, outras denominações também? Crente, até o demônio é crente, a Bíblia fala isso, entendeu? Ele crê e tem temor de Deus. Hoje tem homens que são crentes, mas não têm temor de Deus. Tem homens que têm de todo jeito. E evangélico dá a entender que são pessoas que seguem só os evangelhos, os 4 evangelhos. Então, existe, né, no mundo o que chama-se de cristãos, né? É onde que, com certeza, esse grupo e outros do mundo, e mesmo pertencentes a outras denominações, são cristãos. Cristãos era um nome pejorativo que dava lá na época de Jesus. Quem que são esses daí? São cristãos, cristinho, a tradução da palavra cristão seriam cristinhos. É esses aí, ó, que seguem Jesus aí, ó. Então, nós procuramos seguir, né, os ensinamentos que Jesus, não só do Novo Testamento, mas o que ensina também, né, apesar que muita coisa Jesus transcendeu, mas o Antigo Testamento também. Não foi à toa que Jesus falou assim, olha, pecais ou errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E quando Jesus falou isso, não tinha Novo Testamento. Então, cristão é aquele que procura, né, seguir os ensinamentos de Jesus. Então, dentro desse preâmbulo, tudo, então agora nós vamos continuar aqui, né? Da apresentação e consagração. Eu vou abrir aqui em Mateus 5,17. Jesus ele vai falar assim, olha, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim anular as leis, mas cumpri-las. Então Jesus cumpriu as leis. E os pais deles, biológicos, sabiam muito bem disso daí, né? Então, dentro disso daí que toda a vida de Jesus, ele sempre cumpriu as leis, né, que seria o Antigo Testamento, né? Então, eu vou ler agora aqui que Jesus também foi apresentado. Ele dá o exemplo, vou pegar aqui agora lá em Lucas, no Evangelho de São Lucas.
Aqui vai falar no versículo do 21 até o 23, do capítulo 2. Obrigado. Do capítulo 2. E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, olha só, o próprio Senhor Jesus foi levado para apresentar. Ele está dando um exemplo de como que a gente deve fazer, né? E isso daí, muitos cristãos conhecem isso daqui. Agora a Bíblia deixa um outro exemplo. Vamos virar uma página aí atrás, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 27, do versículo 57 até o 60. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia, porque era a lei que falava que tinha que fazer isso daí, 8º dia, vieram circuncidar o menino, ele davam o nome de Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Este é o João Batista, que é primo de Jesus. Então a Bíblia vai mostrar que não só Jesus foi apresentado. Pensa bem, ele mesmo se apresentar a si mesmo, né? Mas ele está dando um exemplo, né? Apresentar a instituição, a Trindade. Ele mesmo deu exemplo de como que deve fazer isso daí. Agora, o porquê fazer isso daí? A criança, ela não tem livre-arbítrio, mas é os desígnios dos pais, da igreja. Igreja são as pessoas que convivem, compartilham a mesma fé, a mesma intenção. Então, Jesus deu esse exemplo para que, mesmo em criança, né, que o desejo dos pais, dos avós da igreja, que essa criança siga os caminhos do Senhor. Tem coisas no mundo que deturpam a fé cristã, ou os costumes, os hábitos cristãos que Jesus ensinou. Recentemente nós tivemos a Páscoa, né? A Páscoa. A gente celebra a Páscoa, o mundo, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas está errado. A Páscoa não é a ressurreição do Senhor Jesus. Se a gente for ver biblicamente, a Páscoa vem lá. Por que Jesus mandou celebrar a Páscoa? Ele mandou celebrar. A Páscoa vem lá do Êxodo, da saída do Egito. E o que era a Páscoa lá? Né? Era o sacrifício do cordeiro, tinha que passar o sangue nos umbrais da porta, e ali ia passar o anjo da morte, e aonde tivesse o sangue do cordeiro, que é uma figura do verdadeiro cordeiro, que viria uns 2000 anos depois, se não me engano, será? Que viria o verdadeiro cordeiro, que teria o sangue também vertido do lado de fora de Jerusalém. Então, a Páscoa, na verdade, seria dentro do mundo contemporâneo, seria a paixão de Cristo, entendeu? E não a ressurreição. A ressurreição é o diferencial. Ele está vivo, único. Todos morreram, mas ele está vivo. Agora, lógico que a morte também, né? A morte é importante. Porque se não fosse ele morrer, nós não teríamos, como já foi falado aqui, estaríamos no primeiro homem, na primeira raça, né? Então, tem outras heresias do mundo, né? Recentemente,
então, da Páscoa, né? Trocar o seu cordeiro pelo coelho, né? Natal, troca-se presentes, mas não lembra-se do aniversariante hoje em dia. Tempos atrás, né? Poucos anos atrás, se a memória ainda me faz permitir de lembrar, ainda existia presépios, coisas, mas hoje, coisa mais rara de a gente ver isso. Então, os costumes vão mudando os ensinamentos de Jesus. E muitos misturam isso com o batismo. E eu vou mostrar agora, então estou fazendo só uma, para quem não tem o conhecimento, e muitos crentes também, não, às vezes, vai vivendo os costumes do mundo e vai ficando pobre os ensinamentos de Jesus, né? Jesus fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aí eu vou ler aqui no Evangelho de São Lucas também, então fazendo uma certa diferenciação, né, da consagração para o batismo. Foi lido aqui agora há pouco, né, que Jesus falou e se escandalizou: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, os pequeninos já são do Senhor, já são do Senhor, até a hora que eles tiverem entendimento, tiver consciência. Então, eles são do Senhor. Então, Jesus dá esse exemplo no seu próprio batismo e alguns outros batismos. Não vou ficar abrindo aqui, mas eu vou abrir. Todos os evangelhos vão falar, o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, vão falar do batismo de Jesus. Então, assim, nem todos os evangelhos vão mostrar todas as passagens. Cada um vai mostrar um foco de Jesus, né? Então, no evangelho de Lucas, ele vai fazer um diferencial. Eu vou pedir aqui, ó. Então, Lucas, capítulo 3, aí no mesmo evangelho que a gente estava, aí falando do batismo de Jesus. Capítulo 3, a partir do versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Agora, olha essa sequência. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José dele. Jesus tem um conceito assim, mais ou menos geral, que Jesus tinha 30 anos quando ele foi batizado. Não. A Bíblia está mostrando, não só aqui, que ele era de quase 30 anos. Por quê? Que a Bíblia, né, o Espírito Santo, a palavra de Deus, vai fazer questão de mostrar isso daqui. Porque com 30 anos, o sacerdote, ele já tinha que estar apto para exercer o seu sacerdócio. E tem inúmeras passagens, lá no Antigo Testamento, vou ler uma ou outra, que vai mostrar isso. Então, Jesus, ele está dando um exemplo, não precisa ser de 30 anos, porque ali era para o sacerdote, né, exercer seu sacerdócio. Agora, ele está dando exemplo. Quando a pessoa tem o livre-arbítrio, é como num casamento, o batismo. Eu aceito a Verônica como minha digníssima. Eu falo, primeiro a gente namora, conhece, falo, não, eu quero casar. Meu particular demorou bastante tempo, meu test drive foi só de 26 anos, mas depois, quando eu entendi, era ela, igual que o batismo. Eu conheço o Senhor, eu quero. Então, uma criancinha não tem esse livre-arbítrio. O meu intuito aqui é de trazer à luz, não é polêmica, é de trazer à luz
os ensinamentos que Jesus deixou, né? Não é meu entendimento, uma coisa é falar, eu penso assim, mas falar de cláusula pétrea é a Bíblia, então a gente tem que ter muita reverência de falar. Então, é com esse sentido que eu quero trazer luz a essa consagração que foi feita aqui, que é o nosso desejo é o quê? Que um dia, que essa criança tenha esse entendimento, fala assim, eu vou conhecer o Senhor Jesus, aí eu quero casar com Ele. O que é? É entregar Ele, né? Na época medieval, o soldado medieval, ele ajoelhava diante do rei, do Sir, e batizava, ele era batizado, né? Quando aquele batismo, ele estava entregando a vida dele àquele rei. Aquele rei sabia que podia confiar naquele soldado. E aquele soldado sabia que aquele rei ia ser rei dele, ia salvar ele por toda a vida. Então, a tipologia do batismo e da consagração tem isso daí, né? E só para encerrar, eu vou ler algumas passagens. É, a informação que eu tinha que iam outras pessoas compartilhar também, sabe? Mas depois, se tiver alguém que queira compartilhar também, então fica à vontade também. Bom, em Números, eu vou, Números capítulo 4. Números capítulo 4. Eu vou ler alguns poucos versículos. Primeiro de 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seu pai, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Então, era a lei, né? Tinha que cumprir isso daí. E Jesus cumpriu. E não só bastasse aqui, está falando, né, dos filhos de Coate. Coate era um dos filhos de Levi, que era os levitas, os que serviam a Deus, né? No capítulo, desculpa, no versículo 39 desse mesmo capítulo, aí já está falando aqui, olha, eu vou ler a partir do 38. Semelhantemente, os que forem contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Está vendo? Está reforçando. E não para aí. Tinha um outro filho também de Levi. Esses dois eram filhos de Levi, que está falando para a congregação deles. E no versículo 47, já está falando aqui, olha, eu vou ler a partir do 46. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50. Então, era um ensinamento. Ele está mostrando aqui que para os levitas, quem que são os levitas? São os que seguem o Senhor, que têm um encargo. Vão falar que hoje seriam os cristãos, entendeu? Que procuram seguir os ensinamentos do Senhor. Muitas coisas as pessoas do mundo não vão entender, né? Tem uma passagem que Jesus, né? Quando ele vai chamar os discípulos, ele chama Mateus, né? Evangelho de São Mateus. O nome de Mateus era Levi. Com certeza, ele era levita, servo, mas perdido no mundo aí, com certeza, né? Publicano. E aí o Senhor Jesus chama ele. E o Senhor Jesus muda o nome dele. Você não vai ser mais aquele Levi lá do passado, não. Você vai ser outro. A Bíblia, quando fala assim, muda o nome das pessoas, Abraão para Abraão,
Sara para Sara, Saulo para Paulo, pode ter certeza que o Senhor, ele fez aquela obra que o Luiz falou aqui. Tirou essas pessoas da raça humana e os transportou para a raça celestial, mesmo vivendo nesse mundo aqui. Então, queridos, todos, a intenção é só de mostrar, né, que muitas coisas da Bíblia o mundo vai deturpando e vai fazendo conforme as suas vontades, suas circunstâncias, e vai deixando os ensinamentos para trás, que dirá do próprio ensinador, do próprio Senhor. Então, o sentimento era esse, né? E que Deus nos abençoe a todos, não só, né, um dia, uma semana, mas o resto de nossas vidas, que a gente possa ser transportado, que ainda não é do reino de raça biológica, para um reino de raça espiritual. Muito obrigado a todos, viu?